Canal da Gente, um amor de canal. Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para nós discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. E hoje vamos falar sobre finanças, independência financeira, planejamento financeiro, estruturação financeira, como se organizar, o que deve ser levado em consideração. Com quem? Com um economista e com um psicólogo, porque tem muito do aspecto psicológico na organização, né, da sua estrutura financeira. O economista é o Renan Wirfel. E está aqui conosco. Eu agradeço, Renan, por você ter vindo ajudar o telespectador, me ajudar também, né, a entender como lidar com isso, com a questão financeira. Não, eu que agradeço o convite. E vamos lá, né? Que é um assunto bem interessante. Renan, começando por aí, por que você acha que é um assunto bem interessante? Eu acredito assim, a independência financeira, que é o tema, ele deveria ser um lema, assim, um objetivo de vida para todas as pessoas. Porque assim, a gente começa lá, criança, a conhecer o dinheiro, conhecer as finanças, como que funciona toda a nossa sociedade capitalista. E chega um momento que a gente tem que sair debaixo dos nossos pais e desenvolver a nossa vida. E muitas pessoas demoram muito mais que as outras para conseguir esse desenvolvimento aí satisfatório. E muita gente sofre, tem muitos percalços aí nessa administração do dinheiro. O brasileiro também, assim, isso a gente pode falar já sobre a economia, assim, o histórico do brasileiro é de não ter muito conhecimento de como lidar com as finanças, pelo histórico todo passado da nossa economia com hiperinflação, uma economia muito instável, que não tinha uma regra, ela estava sempre mudando, sempre vinha um novo plano econômico, então assim, as pessoas não aprenderam a lidar com o dinheiro. E aí isso é muito cultural, vem de geração por geração e o brasileiro tem essa dificuldade. E conseguir estabilizar-se na vida é muito difícil e às vezes passa a vida inteira e tem muitas pessoas que não conseguem. Então, assim, porque é o aluguel, ou é a prestação da casa própria, é o carro ou a prestação do carro, o combustível, né, a escola das crianças, o convênio médico ou a farmácia, né, supermercado, energia elétrica, água, internet. São muitas. Nós somos peixes mergulhados num oceano de necessidades econômicas e financeiras. Se nós não nos atentarmos a essa questão, vamos tropeçar nas próprias pernas, né? Isso aí é muito... A sociedade, fora todas essas contas que tu falou aí, que são até mais assim voltadas para contas básicas de todas as famílias, que elas têm que lidar, têm que pagar no dia a dia, a nossa sociedade é muito voltada para o consumo, né? É uma sociedade que a gente está sempre sendo estimulado, sendo convidado a gastar, a ir ao shopping, a ir à rua adquirir novos produtos, e tudo isso envolve dinheiro, e muitas pessoas não sabem como lidar muito bem com isso, com as suas vontades, e acabam se perdendo na questão financeira. E isso aí acaba afetando a vida como um todo, de toda uma família, e saber, assim, ter algumas regras básicas, aí, alguns conceitos, eu acredito que são sempre muito importantes, por isso é importante, a gente faz questão lá, de onde eu trabalho, a gente está sempre participando de programas de televisão e tal, para a gente poder passar algumas dessas nossas ideias aí de economistas mesmo que podem auxiliar muita gente, né? Algumas ideias de economistas, e eu, Renan, coloco algumas ideias da psicologia, porque lidar com o dinheiro significa também lidar consigo mesmo. O que a pessoa entende como prioridade, e antes ainda do que a pessoa entende como prioridade, questão de autoestima, questão, né, de um agir saudável em relação à sua vida, ou auto-boicotante, porque tem pessoas que desenvolvem, né, boicotes contra si mesmas, e isso diz respeito a questões muito mal resolvidas no seu psiquismo. Então, às vezes, a questão do planejamento ou da independência financeira na vida de uma pessoa não é só tanto a objetividade matemática do dinheiro, mas o que ela tem dentro de si, a confundindo, né, obscurecendo a sua relação consigo e com o mundo, né? Às vezes cometendo pequenos suicídios financeiros, porque na verdade está desgostosa com a vida, enfim, tem muitos aspectos psicológicos. Eu acho legal um bate-papo entre um economista e um psicólogo sobre esse tema. Mas normalmente qual é a dica inicial que vocês costumam dar? Eu acho que assim, o grande lema que a gente
tem que botar como assim, um conceito básico da economia para todas as pessoas precisam ouvir isso, eu gosto sempre de frisar esse lado, que é o gastar menos do que se ganha. Isso é muito importante, todas as pessoas deveriam ter isso para si, para suas empresas, o próprio governo também deveria lidar com isso. Os governos, e está trabalhando, o Brasil, nesse momento, está trabalhando muito, na verdade, para conseguir gastar menos do que ele ganha, que é assim, investir menos do que ele arrecada. Mas aí, voltando assim, para a questão familiar mesmo, é aquela coisa que eu gosto de falar. Tem gente que recebe o salário mínimo, a pessoa recebe o salário mínimo, mas tem muitas famílias que com o salário mínimo ela consegue viver dentro daquele padrão, mas sem criar dívida, sem criar preocupações para ela, para a família. E agora tem gente que ganha 10, 20, 30 mil reais por mês e que continua e que tem muitos problemas, tem até mais problemas que quem ganha menos, porque ela não consegue gastar menos que ela ganha. Então, assim, na economia tem muito disso, assim, as pessoas procuram nas suas empresas, seus chefes pedindo aumento, e muitas vezes esse aumento acaba sendo até não sendo benéfico para a pessoa, porque ela acaba achando que pode gastar mais, acaba fazendo gastos aí maiores, não sabe lidar com esse dinheiro a mais que ela está trabalhando e se endividando. E aí... Sabe quem que normalmente acaba enquadrando nesse padrão? Médicos. Sim. É muito comum recebermos em consultório, no consultório do psicólogo, médicos que entraram num espiral de endividamento. Eles têm uma renda elevada. Porque tem uma renda elevada e, mais do que isso, tem uma expectativa social, de status social, claro, muito elevada. Que custa caro esse status. E não... A pessoa forma e já precisa ter o carro de 150 mil. Né? Tem 5 anos de profissão, já precisa ter 2 apartamentos de 1 milhão, uma fazenda, um iate, fazer não sei quantas viagens para a Europa para justificar um padrão que se espera socialmente do médico. E aí começa a ter muitos plantões, trabalhar, não fica mais com a família, começa a ter uma série de prejuízos pessoais, sobrecarga de trabalho, endividado, vem parar no consultório. Às vezes esse tipo de pessoa às vezes também não tem nem tempo de lidar com o dinheiro mesmo, de lidar com as finanças e se planejar. A economia, na verdade, ela é baseada na questão de planejamento. A gente tem que sempre ter consciência de como a gente está gastando nossos recursos. É a matemática da coisa, né, Renan? É a matemática da coisa, porque a gente, como a gente falou antes, as pessoas são estimuladas a gastar agora. A gente tem que ter a consciência de gastar dentro do nosso orçamento. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Os cartões de crédito são uma grande armadilha, na verdade. Cartão de crédito é muito bom, na verdade, assim, para quem consegue lidar com ele. E aí eu gosto de falar que ele deixa de ser cartão de crédito, ele é um cartão de pagamento. Quem paga o cartão de crédito sempre no mês, tudo certinho, bonitinho, ele não é um cartão de crédito, não está utilizando crédito, na verdade, tu está utilizando ele como uma forma de pagamento, é um cartão de pagamento, eu gosto de usar o conceito, porque tu usa só para reunir as contas e pagar numa data pré-determinada. E ganhar milhas. Ganha milhas, aí tu tem os benefícios que são benéficos. Agora, a pessoa que não consegue já utilizar ele de forma correta, ela acaba gastando, perdendo a noção. E aí sim, aí ela vai usar crédito de banco, é o juro mais caro que tem, aí para conseguir sair desse buraco é muito difícil. A pessoa que se endivida, ela para conseguir reverter isso é muito complicado. Discutindo planejamento financeiro, independência financeira, como organizar, né, a vida matemática na lida com dinheiro. E não só o aspecto matemático, porque aqui estamos com o economista Renan, que está nos ajudando a pensar a respeito, mas a psicologia também tem muito a contribuir, porque às vezes o que a pessoa faz com o seu dinheiro tem a ver com questões mal resolvidas lá no inconsciente. A gente estava falando disso, né? Sim. E o Renan está falando, de repente você está ouvindo, falando assim, tu sabes, tu lidas, né? Você veio da onde, Renan? Eu sou do Rio Grande do Sul, tem 8 anos que eu estou aqui em Berlândia. Você é formado lá ou você estudou aqui? Eu formei lá e fiz a pós-graduação aqui. Na verdade, assim, eu saí da casa dos pais e buscando muito da minha independência também, eu acho assim... Eu sempre fui muito de querer sair de casa, de querer ter minhas coisas, tocar minha vida. Primeiro eu fui morar fora do Brasil e depois eu acabei vindo para cá. E com essa organização, muita satisfação, né, Renan? A gente constrói a nossa vida, né? A gente consegue alcançar nossos objetivos e aí eu acho que do lado psicológico também é nunca achar que tá suficiente, que está satisfeito, tem que estar sempre buscando mais. E isso é a questão, aí entra o paralelo da economia mesmo, a pessoa conseguir ter essa sustentação financeira para ter tranquilidade para as outras coisas, o lazer da vida aí, né? Sim. Do outro lado. Eu discordo só num aspecto da questão do estar sempre buscando mais. Sim. Porque às vezes
E acontece de as pessoas entrarem, como eu estava falando, que muitos médicos acabam entrando nesse esquema, de uma forma ilimitada e os prejuízos pessoais, psicológicos, orgânicos, né, relacionais, familiares, cobram um preço muito caro. Mas eu entendo o que você diz. Uma coisa é ter qualidade de vida, né, ter acesso a coisas não positivas. Pode ser uma agora, obsessão, né, na verdade. Assim, tem que estar feliz. Mas você estava dizendo, Renan, sobre o cartão de crédito. Ele ajuda, mas tem que saber usar. Sim. Né? Agora, e o acesso a créditos? Porque nunca na história desse país teve tanto acesso a créditos. Sim. Na verdade, a gente teve um momento melhor até agora, e esse momento que a gente está passando, por toda essa crise que o Brasil está passando, na verdade, a gente está tendo uma restrição bem grande do crédito, na verdade. Então, mas claro que ainda tem muito crédito comparado com anos anteriores. E assim, aí é a questão de saber lidar com o dinheiro. O brasileiro nunca foi acostumado a lidar com o dinheiro. Aí isso muito causa da hiperinflação, e quem viveu ela sabe que, na verdade, essa inflação que a gente está vivendo agora, ela é preocupante, ela está crescente, mas ainda é muito distante do que acontecia antigamente, que era dentro do mesmo dia a gente conseguia comprar uma coisa e à noite a gente não conseguia comprar mais ela porque o dinheiro não dava. E isso fazia as pessoas não saberem, porque era complicado tu pegar um crédito, pegar um dinheiro emprestado no banco, porque, na verdade, esse dinheiro desvalorizava rapidamente. Então, assim, a questão e aí é saber lidar com os créditos, né? Aí a questão de fazer o parcelamento em 10 vezes no cartão, ou ir numa loja que divide em 24 vezes, mas, na verdade, aí que tá, isso sempre custa dinheiro, isso as pessoas às vezes não têm noção. E a gente escuta muito propaganda, 10 vezes sem juros. Se a gente for pensar, na verdade, economicamente no negócio, ele sempre vai estar incorrendo uns juros por trás, que por mais que ele esteja dividindo aquele valor à vista sem colocar uma capitalização de juros em cima, se a pessoa tivesse o dinheiro para comprar à vista, ela teria uma condição de negociar e com certeza ela conseguiria algum tipo de desconto. Então, Renan, aí para nós sermos assim mais úteis no sentido da pessoa saber exatamente como agir, o que vocês economistas orientam? A pessoa ter um perfil mais disciplinado e organizado, anotar direitinho quanto que ela tem, porque quando você fala assim, eu acho que é uma dica interessantíssima, gastar menos do que se ganha, né? Sim. Mas para colocar isso no dia a dia, ter uma caderneta, usar um aplicativo. Isso é o reflexo do gastar menos que se ganha, é isso aí mesmo. Eu gosto de falar sempre assim, para facilitar para as pessoas, colocar no papel. Lá no meu trabalho, assim, a gente atende muitas empresas, empresários, que envolvem as pessoas, e a gente dá assim mesmo essa dica, coloca no papel todas as rendas, receitas que a família tem, todas as despesas. Às vezes a gente acha que tem tudo de cabeça, até pode ter de cabeça, mas não para olhar, e só colocando ali para conseguir comparar, para ver para onde que está indo o dinheiro, ela consegue ter realmente essa noção. E assim, quem está tendo problema, na verdade, é que está gastando mais do que ganha. Então, na verdade, ela tem que conseguir enxergar isso, para ela tomar decisões de onde ela pode cortar, de onde ela pode começar a lidar melhor. Então, sem dúvida, sempre é interessante colocar no papel aí, falando, existem aplicativos, isso aí na internet, a gente consegue planilhas, eles colocar qualquer... acompanhamento online. Isso aí tem muitas opções, mas para facilitar, no papel mesmo, assim, eu acho que a pessoa consegue ali colocar lado a lado essas informações, que aí ela vai ter a condição de tomar a decisão. Porque é aquela coisa que a gente fala também, chega a época de final de ano, nos procuram muito falar dicas de fazer a melhor compra. E aí, assim, a dica, na verdade, é para o nosso dia a dia, para o ano inteiro, para todo momento. Que é o que eu falei na economia antes, que é planejar. Quando são bens de valores maiores, normalmente já é natural da gente procurar em mais lugares, fazer uma compra mais pensada. Agora, coisas do dia a dia, do corriqueiro nosso, acaba indo no primeiro lugar. E isso, às vezes, poderia ser diferente, poderia aí ser um caminho de começar a poupar um pouco de dinheiro, se pesquisasse, procurasse, planejasse. Faz uma pesquisa mais a fundo que com certeza... Então, gradativamente primeiro, vamos gastar menos do que ganhamos. Segundo, como gastar menos? É importante, já que a gente vive numa economia de mercado, em que as instituições oferecem serviços e bens, que a pessoa compare. Tem que gastar um tempinho com isso, né, Renan? Tem que gastar, ter essa paciência de falar, aqui custa 5, ali custa 4,70. Parece bobeira, mas 30 centavos mas vai ao longo de um ano? Isso assim, às vezes as pessoas acham que a diferença é pequena, mas soma na semana, soma no mês, soma no ano, e aí vê a diferença que vai dar.
Isso dá uma diferença muito grande que às vezes a gente não percebe. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo o país, uma crise muito séria, inflação elevando e cada vez mais a inflação pesa mais no nosso bolso, a gente cada vez tem menos, o mesmo salário que a gente ganhava no mês passado não compra a mesma quantidade de produtos esse mês. Então tem que buscar alternativas inteligentes, né? Tem que conseguir, na verdade, cobrir esses buracos que estão acontecendo, porque também a gente sabe, isso aí é lei da economia, os salários não são reajustados na mesma velocidade que os preços no dia a dia. Então, assim, é buscar mesmo ter a condição de poupando um pouquinho em cada lugar para conseguir Agora equilibrar. uma dúvida, inclusive pessoal. Você disse que no seu escritório, né, no grupo com o qual você trabalha, atendem empresários, né, organizações, Sim. mas a procura de pessoas físicas ou de famílias por economistas não é comum, né? É muito pequeno, é quase... Mas é um serviço que os economistas podem prestar também a nível assim mais micro? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, nos centros maiores já existem mais, assim, pessoas especializadas em finanças pessoais, que é fazer mesmo, é o que a gente está falando de planejar, botar no papel. Ela contrata, na verdade, um economista, uma pessoa especializada para fazer isso para ela, que é botar no papel, estudar o caso de cada um e ver onde, e passar dicas, criar um planejamento, um plano de ação para conseguir melhorar a saúde financeira da família, da pessoa. Aqui, eu estou inserido no mercado assim, diretamente, é muito pequena, a procura é muito pequena. Independência financeira, planejamento financeiro, como lidar com dinheiro de maneira mais racional, de maneira mais produtiva e não ficar atolando em dívidas, né? Isso que nós estamos discutindo aqui com o economista Renan Wirfel, que está nos ajudando a pensar sobre isso. Pelo lado da economia e pelo lado da psicologia, porque lidar com dinheiro é lidar com a vida. E às vezes a pessoa tem problemas mal resolvidos no seu psiquismo e isso repercute na própria maneira como ela lida com o dinheiro. Sim. No bloco anterior, Renan, eu te deixei uma pergunta. Existe na cultura brasileira, e eu imagino que, né, eu acho que na cultura da humanidade, a ideia de que a casa própria é o sonho maior e a realização maior da vida de uma pessoa. Mas eu também já vi economistas discutindo a ideia de que nem sempre comprar a casa própria é a melhor coisa a se fazer. Às vezes, continuar pagando aluguel e fazer outra coisa com o dinheiro pode ser mais interessante, inteligente. O que você acha a respeito? Eu sou da linha que assim, as pessoas têm que investir, é legal, é bom comprar o imóvel, sem dúvida. Agora, quando a pessoa tem uma situação financeira já bem resolvida, com sobras de recursos, com dinheiro em reserva e bem guardado, que aí ela pode mobilizar, porque a gente tem que pensar assim, um imóvel normalmente é um valor maior, é um valor grande, representativo. A gente comprando esse imóvel, a gente vai estar imobilizando esse dinheiro vai estar lá. Às vezes a pessoa compra o imóvel da sua vida, o imóvel que ela vai ficar pensando o resto da vida nele. Sim. E se for pensar, tu imobilizou aquele dinheiro ali, ele não vai te render nada, ele não vai voltar nada. Sendo que o dinheiro, esse montante de dinheiro, ele poderia estar sendo aplicado em alguma outra atividade, algum outro negócio, que ele pode estar rendendo um valor que pague o aluguel e sobre ainda o dinheiro para a pessoa no seu dia a dia. Então, assim, o dilema é exatamente esse, é travar todo o dinheiro, imobilizar ele no imóvel onde ele vai ficar lá parado sem render nada para sempre, para o resto da sua vida, ou usar esse dinheiro, você tem um negócio, por exemplo, às vezes tu aplica no negócio, melhora ele, cresce, ele vai ter um faturamento maior, que ele vai dar um rendimento para pagar um aluguel de uma casa do mesmo valor e te dar uma sobra aí de recursos todo mês, por quantos anos aí. Então, assim, é essa conta que deve ser feita. Agora, tem muita gente que, na verdade, assim, é uma pessoa que tem trabalhador, sei lá, trabalhador de algum órgão público, que tem um recurso já limitado, não tem algum tipo de negócio para investir esse dinheiro, não tem onde colocar. E, às vezes, o caminho é investir e mobilizar esse dinheiro lá, comprar e ficar... Aí, o lado psíquico, ficar satisfeito, a família, todo mundo que tem um imóvel. Agora, tendo a oportunidade, se a gente for falar no lado econômico, no lado financeiro, sem dúvida, tem que sempre colocar isso na balança. Eu tenho uma oportunidade de colocar esse recurso? Tenho. Eu dou a opinião sempre que é melhor, sem dúvida. Agora, a mesma pergunta, só que em relação a outro bem que também permeia aí o imaginário, o sonho das pessoas, o automóvel, o carro. Eu já comprei carro zero, já comprei carro usado. Sim. E fiquei muito frustrado ao investir uma grande quantidade de dinheiro em carro zero e de repente
desconstrução, desvalorização, sendo que às vezes comprar um carro com 6 meses, um ano de uso já... Né? O que você pensa a respeito disso? Eu penso assim, tem que ter a certeza, isso na cabeça, que o carro nunca vai se valorizar. Então, assim, ele sempre vai se desvalorizar, ele é um bem depreciável. Partindo dessa premissa, a gente tem que saber, assim, aquela questão também do montante de recursos que a pessoa tem. Eu acho assim, a pessoa que quer trocar de carro todo ano, comprar carro zero, se ela tem uma quantidade grande de recursos, tem dinheiro sobrando, não tem onde colocar, tudo bem. Não agora, tá com a corda no pescoço. Agora, quem está no momento da vida assim, de desenvolvendo, crescendo, que tem uma condição de vida boa, mas que tem onde investir, que tem outras coisas para comprar, eu penso assim, quer comprar um carro zero? Compra, mas fica com ele mais tempo, pelo menos. Se tu comprar o carro zero hoje e vender ele daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, tu vai assumir essa desvalorização muito grande. Só tirar ele da concessionária, ele já desvaloriza muito. Agora, se tu ficar com ele 5 anos, ele vai acabar valorizando. Não é que vai valorizar. A desvalorização é grande no início, mas depois ela fica mais ou menos constante. Então, assim, aí às vezes tu for ficar 5 anos com ele, aí vai perder menos, na verdade, porque vai sofrer essa desvalorização, mas tu se utilizou do bem e aproveitou ele ao máximo. Absorveu né? essa depreciação. Depreciação. Então, assim, mas tem que partir sempre dessa ideia que ele vai desvalorizar e que, assim, se tem dinheiro muito sobrando, tudo bem. Agora, aí eu acho que também é do lado psicológico, é muito mais a questão do ego, da pessoa comprar... Não, aí você falou tudo, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso. E eu acho que nós devemos fazer mais debates e mais programas unindo economistas e psicólogos. Sim. Assim como faço também programas com advogados, discutindo a questão de família, etc. Porque tudo passa pela decisão do humano. Aí você falou um carro, porque às vezes a pessoa compra o carro só por causa do status, do ego, claro. Né? Ou projetando sobre o carro a satisfação em relação a alguma insatisfação. Sim. Né? Que possui. E muitas vezes eu acredito que em função dessas questões as pessoas acabam entrando em frias. Ou se enrolando em dívidas e depois lidar com isso é muito complicado. É um dilema muito grande e que as pessoas passam e que não deveriam. Elas deveriam ter consciência, se todo mundo tivesse a consciência de usar o dinheiro de forma pensada, guardando antes. Na verdade, o ideal também, se a gente for comprar um carro, todo mundo deveria, na verdade, guardar o dinheiro antes e depois ir lá e comprar ele à vista. Aí tudo bem, aí tu guardou o dinheiro antes. Desconto. E aí tu fez assim, tu guardou o dinheiro antes, não tá com uma parcela muito elevada, então tu fez uma boa compra. Agora, as pessoas não têm mal dinheiro para fechar a conta no final do mês das contas básicas, ela vai lá e financia. Hoje em dia tá mais difícil, mas até pouco tempo atrás aí, a gente financiava 90% de um carro em 5 anos, com taxa de juros baixa, só que na verdade, se fosse somar isso ao final de 5 anos, tu pagou 3, 4 vezes o preço do carro. E fica com uma dívida aí elevada. Na verdade, tu compra o carro por um valor, mas na verdade o valor que tu vai pagar lá é muito maior e vai vender ele por um valor muito menor. Então, assim, a conta, na verdade, vira 8 vezes mais cara. Então, assim, a desvalorização é muito grande. Então, assim, se a pessoa fizer planejado, pensado, ela vai conseguir tomar a decisão certa. Né? Então, Renan, fechando a sua participação, né, no Fale Mais Sobre Isso dessa semana, que é uma participação muito lúcida, e eu acho que a gente realmente ajuda as pessoas a pensarem, o que podemos colocar de concreto? Primeiro, vamos gastar menos do que ganhamos. Aí é o economista falando, aí o psicólogo coloca, por que gastar menos? Ou por que gastar tanto? Né? Às vezes a pessoa está jogando para cima do manuseio do dinheiro, para cima do consumo, né? Para cima de se adquirir algo, a resolução psíquica de frustrações né? afetivas. Então pensa, avalia. Se for o caso, procura um psicólogo mesmo. Esse gasto, essa compra, né, esse investimento, isso é real? Isso é necessário? Isso é da ordem objetiva da vida? Ou eu estou jogando para cima do dinheiro questões lá do meu psiquismo muito mal resolvidas, né, e que vai me enrolar ainda mais? Então tem isso. Aí resolveu gastar? Então vamos planejar, igual você falou, põe na ponta do lápis, né? Pesquisar, né, Renan? Eu gosto de falar também, se a pessoa está no shopping e resolve comprar um relógio, viu lá no shopping, gostou, vou comprar. Deixa para comprar no dia seguinte. Vai para casa, dorme, pensa, reflete. No outro dia tu vai lá, se tu está decidido mesmo, tu vai lá e compra. Agora, deixa para outro dia.
Você está falando da questão do impulso. É o impulso, é fugir porque lá está tudo a propaganda, está tudo voltado para a gente gastar, vai estar uma promoção lá de fora, na vitrine, tudo nos convidando a gastar. Então isso eu gosto sempre de falar também, assim, deixa para o dia seguinte. Se esperou até hoje, pode esperar até amanhã, né? Dá 24 horas, pensa, deita a cabeça. Continua vendo. Isso é muito interessante, muita gente se repensa, reflete, ou às vezes busca um pouco mais barato. Que baixa a ansiedade, cai na real. Isso é muito interessante também. Então, pesquisar, comparar, pechinchar, porque a gente tem a abertura à cultura, né, do pedir desconto, isso não é vergonha. Não é vergonha. Se você tem vergonha em pedir desconto, questão psicológica. Vai discutir por que a pessoa não consegue. Né? E normalmente o mercado sempre tem margem para trabalhar. Tem margem, mas a pessoa às vezes, em função de vaidade, em função de ego, em função de constrangimento, de timidez, que são assuntos da psicologia, não consegue discutir o básico de um 10%, 5%, 7% de desconto. É negociar aí, o lado econômico é negociar. Renan, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que é muito útil nós unirmos essas áreas do conhecimento para ajudarmos as pessoas. Se uma pessoa ficou a fim de conversar com o Renan como economista, qual é o telefone, como que te acha? Eu trabalho todo dia no escritório, que a gente trabalha na verdade com consultoria mesmo. Lá o telefone é 3292-5200, Instituto de Solução Financeira. Estamos lá para isso. Instituto de Solução Financeira, sobre isso que a gente está falando. Obrigado, Renan. Obrigado pelo convite. Obrigado também pela sua audiência. Gostou do programa? Acha que alguém tem que ouvir isso aqui? Entra no site, canaldagente.com.br, compartilha o link no Facebook do Canal da Gente, no Facebook do Fale Mais Sobre Isso, encontra também lá o link e ajuda as pessoas a conhecerem, né? Entrar em contato com o nosso conteúdo. Venha conhecer também o espaço onde a gente grava. É numa clínica médica, o Center Dr. Manuel Crosaro. Você encontra psiquiatra, dermatologista, médico do esporte, encontra geriatra, psicólogo. Aqui você vai ser muito bem tratado. Se quiser conhecer, as portas estão abertas. Até semana que vem com mais um Fale Mais Sobre Isso e um programa sobre o ser humano.